Ela só quer, só pensa em namorar. 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 Ela só quer, oi, 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 oi. Ela só quer, só pensa em namorar. E é no ritmo do shot de Tailândia, Montenegro, que o Almanac está entrando em cena para mais uma edição, com muita arte, informação e as histórias da nossa gente. Porque os sacramentos podem ser limitados a serem exercidos somente a homens castos celibatários. Por quê? Não há motivo histórico, bíblico, nem teológico para sustentar essas coisas. Quando for trabalhar com farinha de trigo, tá certo, na bancada, evitem fazer esse movimento de agregar muita farinha, tá certo? Porque a farinha da produção já está aqui dentro. A gente tem que trabalhar só um pouquinho, só uma nuvenzinha assim, ó. Pensou, o ar-condicionado no 15 a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que você tá esperando? Um dia sem você parece um ano. O que podemos fazer para prevenir ou retardar o surgimento do Alzheimer, essa doença degenerativa do sistema nervoso que causa tanto transtorno na vida de uma pessoa quanto de seus familiares? E quem vai nos dizer como lidar com essa situação é o geriatra, doutor Ornelito Magalhães, que eu agradeço a sua presença aqui no nosso estúdio. Muito obrigada, doutor. Prazer é todo nosso. Primeiro, vamos diferenciar, porque existe a demência e existe o Alzheimer, né? Perfeito. E as pessoas confundem muito essas doenças, né? Porque têm sintomas parecidos? São muito semelhantes. No início, a saber que o processo demencial, ela pode ser um demencial senil, que é o próprio envelhecimento natural, e as doenças que acometem o seu raciocínio, a sua lembrança, a sua memória, que a gente vai classificando por segmento. O mais comum hoje, devido a vários fatores médicos do envelhecimento, nós estamos de frente da doença de Alzheimer. A doença do Alzheimer, o que chama muita atenção é a perca da memória, que é onde levam as pessoas a interligar a perda da memória com Alzheimer. Mas não é só o fator da memória que é contribuinte do Alzheimer. A disfunção orgânica, a disfunção das suas funções sociais e familiares é um agravante que ocorre com todos os pacientes que caracterizam pela doença de Alzheimer. É como se ela fosse voltando à infância, perdendo as habilidades que conquistou durante a vida? Não só perdendo essas funções, mas ele vai apagando o seu raciocínio, vai apagando as suas habilidades, fazendo com que esse paciente, que a gente caracteriza muito, que é uma pessoa que tem toda uma história de vida, passe a ter uma involução das suas ações. E o cuidado que nós temos que ter com preservar a felicidade dessa pessoa, que tem toda uma história rica com a própria família, é um segredo, é uma dádiva que cada um tem a sua pontuação. A relação de cuidado com o idoso, especificamente o idoso com Alzheimer, é algo muito importante na nossa sociedade, na família e na nossa sociedade. A demência, ela evolui para o Alzheimer ou não? São coisas paralelas, cada uma caminha para um lado diferenciado? São coisas paralelas. Eu posso ter o processo chamado demencial senil e não necessariamente eu irei ter um Alzheimer. A perca ponderal da memória não caracteriza necessariamente uma doença de Alzheimer. Essa evolução com esses segmentos afim é que eu poderei classificar a doença de Alzheimer. A demência é o que antes o pessoal chamava de caducando? Isso. E o Alzheimer é uma coisa mais avançada, mais acentuada, que acomete outras funções que não só a memória. Quando se refere a caduquice, que era a classificação da antiguidade, nossos avós que tinham esse conceito, era devido à falta de uma classificação mais moderna e de tratamento mais específico. Tá? A pessoa que tem Alzheimer, ela consegue ter uma qualidade de vida boa até que momento? Isso é importante entender, que a classificação do Alzheimer, ela tem que ser feita com muita antecedência, para que a qualidade de vida dela hoje na nossa sociedade, ela possa ser tão boa quanto o envelhecimento normal. Lá fora, nos Estados Unidos, na Europa,
o processo demencial, as doenças de Alzheimer, ela é vista e tratada com um processo do envelhecimento que poderá ser muito bem amparada pela sociedade, pela família, e terão juntos a família e o processo do tratamento da doença com uma qualidade muito boa. O cuidador, no caso, é um profissional. Mas tem gente que não tem tantas condições assim e acaba se transformando o filho, o marido, a irmã, o parente mais próximo no cuidador daquela pessoa, né? Que suporte esse cuidador, que é da família, tem que ter? É importante entender que o contexto social da nossa sociedade, o contexto no qual nós estamos inseridos, do fator financeiro, recai muito desses conceitos. Socialmente falando, o familiar que passa a gerir o cuidado do paciente com Alzheimer está envolvido ali em muitas relações, está envolvido muitos sentimentos, não só o saber cuidar, mas o sentimento da perda da função de um parente. Lá, mais uma vez, que eu digo lá fora, onde tem mais tempo de desenvolvimento, de tratamento, estudos, né? Estudos, muitos aprofundados nós já temos aqui, mas o contexto onde a gente segue algumas orientações, por exemplo, nos Estados Unidos tem vários centros geriátricos de excelente qualidade, onde você consegue dar o carinho, o afeto e o trabalho profissional junto. Esse cuidador que você me perguntou, seja familiar ou seja da sociedade que começou a ter com mais tempo, eles têm hoje uns parâmetros que são as formações dos cuidadores, para eles terem as noções básicas de como poder atender bem um paciente com Alzheimer. E essas noções, onde é que ele consegue? O médico geriatra dá essas noções? Existem cursos, né? As pessoas podem ir a hospitais públicos ou particulares para terem essas noções? Na nossa sociedade, no nosso estado, nós já estamos começando a formar curso de cuidadores. A minha clínica, que era uma clínica 24 horas de cuidado de Alzheimer, paciente demenciado, que precisava de enfermagem 24 horas, nós começamos a trazer informação de cuidadores, aonde a gente deu a ideia, inclusive, para a Unicred começar os trabalhos dela de formação de cuidadores e outros centros que começam a abrir a formação cuidadores, justamente para dar esse apoio de formar, entender o que é que eu posso ajudar para não prejudicar um paciente idoso, até onde eu possa fazer. Agora, voltando para o próprio paciente, tem a questão da demência precoce, do Alzheimer precoce, né? E eu estava vendo aqui num material que me foi passado que alguns sintomas ou algumas doenças, né, algumas situações como depressão, hipotireoidismo e até anemia podem causar sintomas que ainda confundem mais o paciente, a família e até o médico com relação ao Alzheimer. É importante entender que qualquer manifestação clínica em um paciente é necessário um bom diagnóstico. O Alzheimer, como qualquer doença metabólica, com uma doença existencial, você tem que fazer a classificação adequada, porque os sintomas vão ser parecidos com outras doenças, como você referiu. Você tem uma anemia, onde você fica com a perda das suas funções, fica sem, pode até ter uma desorientação por esse processo do idoso, uma infecção urinária que o idoso desorienta, e por isso que é necessário um bom diagnóstico e uma boa relação para que o paciente seja bem conduzido. Nem tudo é remédio, tem muito carinho, tem muito afeto e tem muito entendimento de onde e quando começar as medicações. No Alzheimer precoce, é uma manifestação que ocorre na sociedade, onde está presente em pacientes abaixo de 60 anos e onde os complexos dos sintomas eles são mais agressivos, são mais fortes, porque o paciente está no seu vigor da sua idade e onde se manifestam alterações metabólicas importantes, incluindo a memória que é bem agravada. Agora, esse paciente, essa família, o que é que pode fazer? É possível evitar a chegada do Alzheimer, retardar? Como é que está a evolução da medicação que é administrada para um paciente como esse? Hoje há grandes estudos no mundo inteiro sobre Alzheimer. O americano tem estudos
muito profundos. Tem estudo no canadense que consegue reverter, só a grosso modo, para entendimento, é como se a sinapse ela não passasse a informação para o outro neurônio e você não consegue captar a informação, Juntar as informações, e juntar, e perca de memória. Existe já que chama amiloidose. Esse trabalho é onde você consegue retardar ou evitar que haja uma demência no paciente. A amiloidose é porque não tem a baía de mielina que vai revestir o neurônio? Os neurônios, eles são as sinapses nervosas, onde comanda as informações, um ligando o outro. As bainhas... Como se fosse uma rede de neuronal, informação. de informação. E quando você interrompe essa rede, por qualquer motivo, no Alzheimer, essa cápsula de amiloidose, faz com que você diminua a informação e a lembrança imediata. Existem hoje vários remédios lançados mundialmente que a gente tem dado as interrogações das suas eficiências. Por isso que já existem grupos, cada vez mais, estudando outra forma comportamental de tratamento de Alzheimer que não seja só medicamento. É sabido que existem os gatilhos que desencadeiam ainda a forma do Alzheimer, ou precoce, ou nas suas formas mais ativas mais tarde. Que gatilhos Entre esses são gatilhos são as perdas, são os estresses, são os componentes modernos da nossa vivência de hoje, que nós estamos levando para o envelhecimento doentio. Nossa, então a gente ficar direto no celular, essa correria do estresse, isso daqui a alguns anos vai se refletir numa sociedade cheia de gente com Alzheimer? Além do Alzheimer, as doenças demenciais neuropsiquiátricas. Gente, vai ser uma sociedade doida. Então, mais ainda. O resgate da vida tranquila, do equilíbrio de vida, isso se faz necessariamente para você viver mais e melhor. Então, o que a gente pode fazer? Vamos meditar, vamos acalmar, vamos pescar, vamos para o campo. É isso? A principal finalidade é identificar alguns fatores genéticos, que isso é bem real. Se você tem os pais com Alzheimer, tem com avós com Alzheimer, você tem na sua genética uma bagagem para ter uma doença de Alzheimer. Então, como proceder para que eu tenha mais chance de, se ter essa doença, seja mais tardia ou que ela seja mais suave? Depende muito do meu comportamento. Se eu sou uma pessoa extremamente... trabalho 24 horas, não tenho uma boa alimentação, não tenho uma boa qualidade de sono, necessariamente os gatilhos todos estão ativados. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos repensar. Então, eu vou me mudar para o campo. Vou me mudar para uma casa no campo. Mas entenda, não necessariamente o campo que lhe trará o equilíbrio. Pode ser que eu me estresse mais ainda tentando ordenhar uma vaca. É você ter o equilíbrio, é você tentar entender que o trabalho é importante, mas você manter no centro de equilíbrio, você vivenciar as suas múltiplas funções, são importantes. Doutor, antes se dizia, agora tirando um pouco da brincadeira de lado, porque não dá para a gente hoje, no nosso tempo, parar e ter isso como uma coisa, mas um hobby é possível. Aprender uma nova coisa, por exemplo, aprender a pintar, aprender a tocar um instrumento, ou até mesmo fazer caça-palavras, que era uma coisa que diziam muito para minha avó, né? Diga a dona Persília que faça caça-palavras. A vizinha da minha mãe diz, olha, faça caça-palavras, dona Wanda, né? Vamos fazer caça-palavras. É bom. É importante entender que não é a falta de atividade neuronal que vai causar o Alzheimer. Por exemplo, a minha mãe é professora em 3 turnos, 3 faculdades, formaturas a 1000, desencadeou Alzheimer na faixa de 65 anos. Nossa, muito jovem. Muito jovem para os nossos padrões de hoje. Então, não é só a questão do processo neuronal da ativação. Caça-palavras é ótimo, eu vou ativar. Aliás, não é nem caça-palavra, é palavra cruzada. Palavra cruzada, palavra cruzada. Isso. Se eu puder fazer, por exemplo, cursos de língua, cursos de música, eu vou ativar parte cerebral que não é ativada no meu cotidiano. Isso ajuda muito a nossas interações diárias. Tá? Então, você buscar uma coisa que você nunca tenha feito... Muito importante. É que vai ativar uma nova... mecanismo de atuação. Uma nova área do cérebro, perfeitamente, né? Perfeitamente. Tá certo. E como lidar com aquilo? Porque, às vezes, quem tem familiar que tem Alzheimer, em algum momento, pelo menos no início dessa adaptação,
às vezes perde até a paciência, porque não sabe lidar com aquilo, né? E por que é que aquela pessoa não grava uma informação recente, mas ela lembra de uma coisa que aconteceu na época da infância? É o fato da doença, elas acometer a memória imediata. Ela não lembra se almoçou, ela não lembra se lhe viu há meia hora atrás. Por isso que eles têm o discurso da repetição. Quero almoçar. Papai, você acabou de almoçar. Mas eu quero almoçar. E não é que só esteja ou não com fome, é porque a lembrança dele não está presente. Então, esse processo é real e aí vem a história de tratamento. Quando você trata um familiar com Alzheimer, você trata muito mais a família do que o paciente. O paciente é rápido, o contexto já é direcionado, eu sei o que vai acontecer, o que é que precisa, mas o contexto que eu trato os familiares do paciente, ele é tão importante quanto o tratamento do paciente com Alzheimer. E você falou de gatilhos, tem alguma coisa que diga nos estudos que um trauma, uma emoção forte, uma raiva forte, alguma coisa que ela queira bloquear pode ter sido a causa desse início? Mas é importante entender que os gatilhos, eles aceleram o acontecimento. Ele não necessariamente vai dizer que é o responsável pelo aparecimento. Todos os traumas, é comum um paciente familiar, quando morre o seu esposo, a sua esposa, ele começar a desencadear uma tristeza, uma depressão, uma ansiedade e muitas vezes desencadeia uma forma mais aguda da doença. Porque já estava na bagagem dela o acontecimento. Aí antecipa. E esse trauma desencadeia os fatores. Entre eles a imunidade. A nossa imunidade é o nosso banco central. Se eu estou bem protegido com esse banco central, com equilíbrio, as doenças do nosso organismo eles estão protegidas. Um conselho final para quem tem um paciente com Alzheimer ou com demência na família? Muito carinho, muito amor e, principalmente, tenha certeza que esse carinho é retribuído a você mesmo. E vai entender, com pessoas especializadas, o progresso da doença para que nós tenhamos o sucesso de envelhecer com qualidade. E aí a gente ser feliz verdadeiramente em família e em sociedade. Aproveitando o gancho da história da felicidade em sociedade, nós vivemos em um país, em um mundo que as repercussões de ódio e de amor estão afloradas demais. E o equilíbrio se mantém a razão para você viver melhor cada dia, nosso dia a dia. Tá aí a dica do Dr. Ornelito Magalhães, que falou aqui no nosso almanaque sobre Alzheimer, sobre demência, e como você, que tem um parente na família que está passando por essa situação, pode lidar melhor com o problema. Obrigada, doutor, Nada, foi um prazer, por sua presença meu. aqui. Volte sempre para esclarecer-nos sobre essas questões muito e outras obrigado. também. Eu que agradeço. E agora, puxando o fole da saúde para a música, né? Já que aprender música, aprender um instrumento é importante para você deixar passar aí os estresses da vida, vamos puxar o fole com o Tiago Calixto, que está chegando com mais um convidado especial. Oi, Carla, é um prazer estar puxando o fole aqui mais uma vez. No Puxando o Fole passado, a gente trouxe um dos poetas da sanfona. E hoje a gente vai completar o time dos poetas da sanfona do estado de Ceará, que são conhecidos nacionalmente. Hoje o Puxando o Fole tem o grande orgulho de trazer o poeta da sanfona, Reno. Aí, garoto. Meu irmão, é uma satisfação grande demais. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado a todos que fazem esse programa lindo, esse quadro maravilhoso que valoriza realmente o que é nosso e estamos aqui para conversar um pouquinho, né? Que bom, cara. Pois vou aproveitar e perguntar, da mesma forma como perguntei para o Ítalo, quem foi que te apresentou esse instrumento? Como foi teu começo com ele? Quais foram as dificuldades, as vitórias em cada processo de aprendizado da sanfona? Olha, eu fui apresentado esse instrumento por um cara que é conhecido demais de vocês, que é o Valdones. Na realidade, não foi ele exatamente que me apresentou, mas foi a primeira pessoa que me deu a mão, assim. A primeira vez que eu subi num palco para tocar sanfona, num palco de verdade, assim, foi com ele. Cara, hoje vocês são conhecidos no país inteiro pelas composições, fora os shows, né? Porque tem muita gente de renome no mercado gravando Ítalo e Reno. E eu queria saber como foi que isso começou.
como foram as primeiras músicas, as primeiras composições, como foi que vocês se descobriram poetas da sanfona? Cara, as coisas acontecem de forma muito natural, sabe? A gente, lógico que tudo tem um esforço, mas nada foi assim forçadão. Ah, vamos lá, vamos ter que dar o gás e fazer isso aqui. Não, as coisas foram surgindo natural. A gente foi gostando de fazer e foi fazendo. A saída da música instrumental para a música regional foi assim, a música regional para a música popular foi assim, e a composição surgiu também na necessidade da gente investir no nosso próprio talento, de mostrar uma coisa diferente do que estava sendo mostrado lá fora, de mostrar um pouco da nossa identidade de verdade, porque você tocar Luiz Gonzaga é legal, mas não te traz uma identidade, assim, você não mostra, você está tocando Luiz Gonzaga, você está trazendo a verdade do cara, e a gente queria trazer a nossa verdade. E quais eram os sentimentos e do que vocês queriam falar nesse momento que vocês se descobriram, que vocês descobriram essa identidade? Pô, o caminho é esse aqui, eu sou isso aqui, eu vou cantar isso aqui. Eu sempre quis falar do jovem, cara. Eu sempre quis falar do jovem. Eu acho que até eu morrer, eu vou querer cantar música para jovem. Porque quem realmente, assim, é quem realmente vibra, é quem realmente vai pro teu show para assistir, é quem realmente canta. Quando eu falo de jovem, não é só o jovem de 10 anos atrás, é o jovem de 10 anos lá na frente. É aquela pessoa que vai estar entrando no mercado musical daqui a 20 anos e eu vou estar cantando, vou estar tocando minha sanfona. Eu quero cantar para elas. Eu quero deixar uma marca nessas pessoas, eu quero deixar um legado de música boa, de qualidade, de músicas que entram no coração das pessoas e saem pela boca delas todo dia, entendeu? Como uma canção que foi meu grande presente de 2017, uma canção que eu escrevi que foi gravada pelo Safadão e que em pouco menos de uma semana bateu o primeiro lugar nas rádios do Brasil e passou 3 meses e meio líder absoluta nas rádios do Brasil, que diz assim, a galera de casa deve conhecer isso assim. Com certeza. 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei. E a saudade acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. E já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que você tá esperando? Um dia sem você parece um ano. E aí de uma lapada só vieram canções na voz de Marcos e Belucci. Inclusive estava uma vez no churrasco na casa dele, os caras ligaram, apareceu o Luan Santana, que ligou pro Zezé, né? E daqui a pouco tava o Zezé, Luan, Marcos e Belucci, ouvindo o som da sanfona, e daqui a pouco os caras vão e gravam uma música, e daqui a pouco outro sabe, grava outra música. E aí foi assim que a gente conseguiu chegar numa dupla chamada Bruno e Marrone, que era o meu grande sonho, ter uma canção gravada na voz desses caras. E no último DVD deles, em vez de um, eu tive 3. Das 3 canções, 2 de trabalho. E a primeira de trabalho foi uma chamada Na Conta da Loucura, que também bateu o primeiro lugar nas rádios. E diz assim, ó. E põe mais uma noite aí na conta da loucura. Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no seu corpo todo. Coração nem precisa saber que eu errei a letra, mas lembrei de você. Eu sempre erro, velho. Eu nunca lembro da letra completa. É muita música, né, cara? Vocês produzem muito, então... É muita produção, graças a Deus. E mais recentemente, como é que tá o mercado para vocês? Quem está gravando vocês? Quais são as músicas que vocês estão esperando, assim, estão com maior expectativa? Cara, o nosso show hoje, ele abre... Deveria ter mais músicas, mas é porque a gente procura também dar uma parada no meio do show para explicar às pessoas que aquelas composições são nossas, que é importantes. E aí a galera fica admirada. Caramba, essa é de vocês? Essa também. Então a gente geralmente toca entre 10 e 15 músicas nossas, uma emendada na outra, todas sucesso, só na sanfona e na voz. No meio do show a gente faz esse especial. E dessas últimas músicas, dessa última safra que a gente fez, tem algumas... tem uma que foi gravada agora pro Xande Avião e o Wesley Safadão, chama Eu e a Torcida do Brasil. Diz assim, só sei que tô amando e já tá dando medo. Já me apaixonei desde o primeiro beijo. Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos pra ela me amar do mesmo jeito. E aí vem várias músicas. No último DVD agora também do Henrique Juliano, tive a felicidade de assinar 4 obras lá, 4 composições. Uma delas foi lançada agora recente, a nova música de trabalho deles,
chamada Quem Pegou, Pegou, uma música que, pelos comentários que eu estou vendo na internet, vai ser uma das grandes candidatas a ser o hit de 2018, porque os caras têm carisma, realmente, eles abraçaram a música, o público também, bateu 5 milhões e meio em 24 horas, assim, no YouTube, sem ter sido lançada na rádio ainda. E é uma história muito massa, que é uma história positiva, cara, as pessoas estão precisando ouvir coisa boa na rádio, sabe? Diz assim, ó. Hoje é a sexta mais estranha da minha vida, já passou das 8 e eu nem toquei em bebida. Eu mudei de celular pro passado não me achar. Da balada tirei meu nome da lista. Eu achei sem procurar, viciei só de provar. No coração pendurei uma plaquinha que dizia: quem pegou, 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 não pega mais. Quem beijou, 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 não beija mais. Tenho um amor de balada, virando amor da minha vida. E quem diria que eu beijaria a mesma boca todo dia? Que massa, cara. E assim, qual é o que vocês esperam e quais são os planos que vocês têm no futuro, assim, a médio e longo prazo? Cara, o que a gente espera é que as pessoas realmente continuem a consumir música legal, né? Mesmo sabendo que o significado de música ele muda através do tempo e a gente está disposto assim, a acompanhar isso, porque é importante. Assim, a música ela vai mudando, um dia desse tinha CD, daqui a pouco não vai existir mais CD, né? Tudo no digital, a velocidade das coisas está muito grande, a linguagem com que as pessoas se comunicam muda todo dia aparece um signo novo na internet, então a gente não pode negar que se quiser realmente entrar na casa, no coração, nos ouvidos das pessoas, a gente tá antenado, tem que estar antenado nisso. Então, um dos objetivos é esse, é continuar seguindo os padrões, não que o mercado impõe, mas os padrões que as pessoas estão querendo ouvir, né? Enquanto tiver inspiração, vai existir música, pode ter certeza. Que bom, cara. E é isso, Carla. O Puxando Fole vai ficando por aqui. Eu vou pedir para o Reno passar os contatos dele, para quem quiser contratá-los, para quem quiser seguir ainda mais de perto esse trabalho fantástico deles. Fica à vontade. Obrigado, gente. Obrigado, Carla. Obrigado a todo mundo do programa. Nossos contatos, vai lá no Instagram, @ItaloReno com 2 N's. Lá tem o telefone do nosso empresário, tem a agenda de shows, tem tudo. E também tem o meu Instagram pessoal, que é @RenoPoeta com 2 N's. Lá tem sempre canção nova, lá a gente tá sempre batendo papo com a rapaziada. E vamos embora. Maravilha. Reno, muito obrigado, viu, meu Obrigado irmão? a vocês, irmão. E é isso, Carla. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada mais uma vez, Tiago. Um cheiro bem grande para você. Obrigada também. Um grande abraço aí para o Reno por sua participação aqui no nosso Almanac. E aqui no palco a sanfona continua presente para acompanhar a voz de Tailândia Montenegro. Onde você for, me leve com você. Não deixe de querer, nem de gostar de mim. Pra onde você for, eu quero ir com você. Não quero lhe perder, viver longe assim. Pra onde você for, me leve com você. Não deixe de querer, nem de gostar de mim. Pra onde você for, eu quero ir com você. Não quero lhe perder, viver longe assim. Me leve na cabeça, ou antes que eu me esqueça, você pode me levar na fotografia. Ou se escutar no rádio uma canção, se lembra coração, se lembra coração.
você for, me leve com você. Não deixe de querer, nem de gostar de mim. Pra onde você for, eu quero ir com você. Não quero lhe perder, viver longe assim. Pra onde você for, me leve com você. Não deixe de querer, nem de gostar de mim. Pra onde você for, eu quero ir com você. Não quero lhe perder, viver longe assim. Me leve na cabeça, ou antes que eu me esqueça, você pode me levar na fotografia, ou se escutar no rádio uma canção. Se lembra coração, se lembra coração, se lembra coração. Tailândia, Montenegro, menina, quase mais de um ano que você não aparece por aqui. Bem-vinda novamente. Muito legal. Obrigada aí pelo convite, Carla Soraya. Um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa maravilhoso. E como é que são as andanças aí pelo mundo? Você foi para Porto Velho, tem muita coisa para contar. Tem muito cearense por lá? Tem, mas tem mais cearense também lá no Acre. É? Tem muito cearense no Acre. Sério? Eu fui para Porto Velho, sim, cantei agora, dia 29 passado, então foi muito legal. É sempre muito bom voltar àquela região. E o cearense, quando você chega lá, o que ele sente mais falta quando encontra você, que está indo daqui, está levando novidade, está levando também a tradição? Lá eles gostam do forró pé de serra, né? E quando eu estou lá, sou sempre bem-vinda. Muito legal aí, o povo do Norte. Que coisa boa. Agora você veio aqui, foi com essa turma que você viajou? Não. Eu já levei o meu amigo Fábio Duarte para ele tocar comigo lá uma vez. Estamos Fabinho aí aguardando. também está com um tempinho que não aparece por aqui, né, Fábio? Verdade. O Fábio também esteve, né, recentemente aí, esteve no Pará, lá em São Félix do Xingu, viajando, fazendo lá a vaquejada. E tomou a vacina da febre amarela, Gi? Em breve também vamos estar lá, né, Fábio? Teve vaquejada lá? Olha só, vaquejada que legal. lá, em São Félix do Xingu. Então, assim, estou com o Fábio Duarte, né? E ali no Zabumba, o Tiago Charles Mesquita e o Tiago Menezes aqui, do meu lado. Que maravilha. Essa turma aqui, você... Essa turma aqui de amigos, a gente sempre está junto, fazendo aí o forró. Quem quiser, só contratar e levar a gente. Como é que está aí a preparação para esse segundo semestre, depois das eleições, né? Porque tudo aqui no Brasil, depois das eleições, é que vão funcionar melhor. Depois das eleições, nós... Aliás, antes e depois estamos aí, né? Você não para, né? Não tem negócio de eleição contigo. Não. A gente faz o trabalho aonde chamar. Estamos aí para fazer um forró de qualidade, forró legal, forró pé de serra, autêntico. Para o ano de 2019, você já está com planos preparados? Soraya, para o ano de 2019, eu quero ver se... Tenho, assim, projetos eu tenho, sim. Para shows, né? Shows em locais fechados. Vim com um novo show e também cantar o forró e quero fazer uma gravação, né, de CD. Eu acho que é legal essa gravação, né, Fábio? Fazer o CD ao vivo. Você ainda não tem CD ao vivo? Eu não tenho CD ao vivo eu não ainda. acredito. Não, ainda não. Não, pois Tinha então um projeto para fazer, tenho falado isso sempre com o Lud Souza, né, que ele que vem produzindo aí o meu trabalho, mas estamos... nessa conversa pé de orelha para fazer esse trabalho. Não, pois vamos acelerar esse negócio para sair em 2019, porque é bom demais, e aí a festa é boa, né? Bota o pessoal para dançar legal. Agora, Tailândia, me diz uma coisa, em relação a esse período aqui, né, de crise, de que o Brasil está enfrentando aí uma crise econômica, muita gente está dizendo que a questão está apertada. Na hora da festa não tem aperto não, né? Ou teve? Diminuiu muito lá. É o seguinte, eu acho assim, realmente nós estamos num período crítico, né? O Brasil está num período crítico como um todo, né? Eu acho que em todas as áreas. Mas a gente
nós, brasileiros e cearenses, assim, somos guerreiros, né? E nós temos, assim, com certeza, muita esperança e fé em Deus. Então, assim, com esperança e fé em Deus, a gente vai seguindo o nosso caminho, fazendo o nosso forró, cantando, trazendo uma alegria, porque, neguinho, sem alegria não dá, não. Não dá nem para cantar sentada, né? Não dá nem para cantar sentada. Eu estou cantando sentada aqui, mas Se segurando, né? me segurando. Mas você não pensaria em fazer, por exemplo, já que a questão é cantar sentada, porque o nosso espaço aqui não permite dançar forró e tal, por conta até do piso, do carpete, que tem acústica, né? Mas você já pensou em fazer um acústico, né, de forró? Sim, sim, já pensei. E é legal também, é interessante fazer um acústico com violão, com sanfona. Eu acho que a gente pode até marcar para fazer depois esse acústico. Pois está feito, Legal? então, um desafio. Um Chama o acústico Luiz aqui. Souza, o Fábio Duarte, os meninos fazem uma coisa bem legal. Intimista. Bem intimista. Vamos ver se a pro gente consegue momento. fazer um intimista com baião, Claro, com shot e dá pra chachada, fazer, né? dá pra fazer. Tailândia, quem quiser te encontrar aí pelas redes sociais e saber por onde você anda para seguir atrás de você para conferir um show. Tem o Tailândia Montenegro, Facebook, né? Tem o Instagram. E olha, já fica feito o convite. Uma apresentação aqui em forma de acústico. Com certeza. E quando tiver o CD já programado, Vim pra prontinho para cá. gravar, vem aqui anunciar para o pessoal Ok. encher esse show. Legal. Tá feito o convite. Vamos forrosear. Vamos forrosear. E falando nisso, você tocou uma música agora não dá para sair sem tocar baião, né? De jeito nenhum. Cantar forró tem que trazer Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira pro terreiro. Então vamos aos mestres. Com Tailândia, certeza. obrigada pela presença aqui de vocês. A Tailândia vai cantar mais uma música agora e no final do programa volta fechando com chave de ouro o nosso almanaque, tá certo? Pode ser então agora? Com certeza. Obrigada mais Vamos uma de vez. forró. Um cheiro Beijo pra grande. Então vocês. vamos conferir um pouquinho mais, dessa vez de baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, bem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou cantar o baião. Baião, baião. Eu já dancei, balancei, chamei do samba e xerém, mas o baião tem o quê que as outras danças não tem? E quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando baião, baião, baião. Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar com toda a convicção, eu sou doido pelo baião, 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 baião. Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar com toda a convicção, eu sou doido pelo baião, 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 baião.
Almanac Cultural vai para um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver. Eu dava aula para casado no Seminário da Prainha. E depois, numa certa hora, fui demitido por ser padre casado. Essa ficha nunca caiu. A Igreja Católica ainda não permite o casamento de padres, mas muitos deles pensam diferente e contraem o matrimônio. Foi o caso do padre Geraldo Franken, que decidiu quebrar o silêncio sobre essa questão e está aqui no nosso almanac para falar sobre isso. Bem-vindo, muito obrigada por sua presença. Hoje é considerado um padre casado. Exatamente. Muito obrigada por sua presença. Ele, Quebrando o Silêncio, é exatamente o nome do livro que ele escreveu, juntamente com a esposa dele, a Claudete da Silva Moraes Franken, e o subtítulo é Um Relato Vivencial. Muito obrigada por dividir conosco essa sua experiência. Quantos anos de celibato? Trabalhei como padre aqui no Brasil durante 24 anos. O senhor é de Quase origem 20. holandesa. Nasci na Holanda, sim. Se tornou padre na Holanda e veio para o Brasil? Eu fiz um estágio aqui durante 3 anos lá no Pará, na região amazônica, e depois terminei meu curso de teologia na Holanda, me ordenei lá, mas voltei imediatamente para cá para exercer o sacerdócio aqui. Mas por que o Brasil? Porque o Brasil, olha, essa história é muito longa, começou desde os 5, 6 anos de idade. Mas na minha pequena cidade havia diversos padres que trabalhavam no Brasil. Então, quando eles de férias falavam sobre o Brasil e como criança, né, falava de índio, de macaco, de não sei o quê. Tudo isso assim ajuda Mexeu com o a imaginário. fantasia e o imaginário da criança. E mais tarde isso ganhou uma forma mais adulta. E para mim a opção pelo Brasil foi muito tranquila. Né? Foi muito fácil eu chegar a tomar essa decisão. Agora, do Pará para o Ceará, como foi essa trajetória? Difícil. Mais difícil do que da Holanda para o Pará? Você chega numa questão muito séria. Foi mais difícil de certa forma, porque os 12 anos, quase 13, que trabalhei no norte, no interior do Pará, a gente trabalhava dentro de uma maneira da igreja ser um pouco diferente daqui. E eu também vim para cá em razão de uma função que me foi dada. E função essa que eu não pedi. Mas eu, voto de obediência, essa coisa toda aí, eu aceitei, né? Então essa função não me deixou, humanamente falado e pastoralmente, muito animado para vir para cá. E não que tem função tão difícil era essa? Não, chama-se de visitador provincial de um grupo de religiosos. Então, essa minha vinda para cá de ter uma certa dificuldade não tem nada a ver com o povo cearense, não tem nada a ver com a beleza, aliás, do povo cearense, a facilidade de contato, etc. Mas é mais uma coisa interna da nossa congregação, da qual eu Era a fazia dificuldade parte. da tarefa que foi passada. E eu estava muito inserido no norte. Também a questão eu sou muito ligado às questões sociais. E isso era muito forte lá naquela região, na Transamazônica, muitos problemas de terra, a construção de hidrelétrica em Tucuruí. É um Grileiro, mundo né? que eu gostava muito de estar presente e entrar nas barricadas mesmo. Mas a missionária Dorothy Stein também gostava e, infelizmente, ela acabou sendo assassinada por conta dessas... Ela não foi entendida, né? Aí vieste aqui para Fortaleza, para o Ceará. Ficou aqui mesmo em Fortaleza ou foi para o interior? Não. Eu fiquei aqui desde 84. 84. Desde 84 eu estou aqui. E quando foi que a Claudete Silva Moraes apareceu na vida do padre Franken? Apareceu de forma definitiva, assim, mais ou menos em 97 para 8. 3 anos depois que estavas aqui? Não, eu cheguei aqui em 84. 84.
Então, a gente decidiu fazer essa guinada, digamos, da nossa vida. Em 99, atraímos o casamento civil e pronto. Como é que é o processo de um padre que quer largar a batina e chega para a igreja e diz: eu estou apaixonado e eu não consigo mais dividir a minha paixão e ficar longe da mulher que eu escolhi? Como é que a igreja reage a isso? É uma pergunta complexa. Eu vou tentar resumir a minha resposta. Primeiramente é o seguinte: geralmente a questão do padre casado é estritamente ligado ao celibato. No livro a gente quer a gente quer explicar o seguinte: é claro, o celibato faz parte, evidentemente, mas há muitos outros aspectos humanos na vida das pessoas, no caso, na vida dos padres que estão em função, e que tem a ver, por exemplo, com a maneira da igreja ser, com a maneira da teologia da qual você é um tipo transmissor para as pessoas se desenvolver. Tem tudo a ver também com a questão de como você vê a igreja dentro de uma sociedade. Olha, você perguntou a minha saída do norte para o nordeste. Aqui, naquele tempo, não estou falando de agora, mas naquele tempo a gente descobriu uma outra maneira de religiosidade, uma outra maneira da igreja ser, menos ligada às questões sociais, menos inserida na realidade da vida do povo do que lá no norte. Isso foi para mim uma ducha fria, porque eu tinha me criado, digamos assim, como padre lá. Então, em tudo isso, aparecem diversos aspectos de você, como padre, começar a refletir sobre sua maneira de ação. Neste caso, o celibato faz parte, mas não é só isso. Trata-se também de uma questão da estrutura da igreja, aquela estrutura fortemente piramidal, na qual não há muito espaço para discussão, não há muito espaço para abertura. Geralmente, eu escrevi essa frase no livro, geralmente se fala muito sobre nós, mas dificilmente se fala conosco, e muito menos com nossa esposa. É muito fechado, né? Então, parece que tem algo que freia Cria as uma pessoas barreira. Cria barreira e a gente não entende por quê. A gente não matou ninguém, a gente não roubou ninguém, a gente não atropelou ninguém. O senhor se etc. sente discriminado, então? É uma certa forma de... Acho que a palavra discriminatória talvez seja um pouco forte. Porém, há um pouco disso. A gente, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou teólogo, formado. Ponto. Eu dava aula, padre casado, no Seminário da Prainha. E depois, numa certa hora, fui demitido por ser padre casado. Essa ficha nunca caiu, porque eu não deixo de ser teólogo por casar. Por que casou? Eu não vou deixar de ser católico um perigo para os alunos de poder vender ideias assim opostas. Isso tem nada a ver. A gente tenta trabalhar com seriedade, isso tem nada a ver com casado ou não casado. Isso tem a ver... Essas coisas são dificilmente entendíveis. Isso tem a ver muito com o conservadorismo da Igreja Católica, né? Tem, o Papa Francisco tenta evoluir em algumas questões, mas ele está sendo barrado pela tradicionalidade que existe dentro da Igreja, Papa Francisco sofre muito por causa disso. Disso eu tenho certeza, porque ele não consegue avançar o tanto que gostaria, sem dúvida. E isso está afastando muitos fiéis também da Igreja, né? Não tem dúvida. Então, o que a gente propõe nesse livro exatamente é isso, de abrir um pouco o leque no pensar e na reflexão sobre a situação do padre casado, da sua esposa, e por isso a gente fez questão de escrever o livro juntos. E os filhos, como é que ficam nessa questão? Bom, nós não temos filhos. Mas o senhor conhece, tem amigos que são padres casados? Muitas vezes há situações complicadas em relação aos filhos dos casais, de padre casado. Porém, muitas vezes também é uma relação muito tranquila dentro da família e também
A gente forma aqui em Fortaleza um grupo de padres casados com a esposa e os filhos participam nos nossos encontros mensais. E isso é uma grande naturalidade. Muitos filhos se entrosam de um casal e outro, assim. Isso é muito pacífico, muito tranquilo. Vamos voltar um pouquinho, Certo. porque na igreja a gente tem a história de Salomão, que tinha mais de 100 mulheres, não é? E a Igreja Católica não permite que os seus próprios doutrinadores sejam casados para ter a experiência do que é um casamento, uma união, saber como é o dia a dia, uma rotina de um casamento, os problemas, os obstáculos, para poder aconselhar melhor os seus fiéis, né? Certo. Como foi que isso começou? Quando foi que a igreja disse, não, aqui não queremos, a partir de agora não queremos mais ninguém na igreja que tenha família ou que tenha herdeiros? Oi, Carla, eu não tenho a mínima vocação para seguir o exemplo de Salomão. Entendeu? Até porque hoje em dia, com essa crise, não dá para ter mais do que uma mulher, né? Nós não temos. Agora, a questão do celibato obrigatório começou mais ou menos no ano 900 após Cristo, quer dizer, faz uns 1.200 anos, que começou a questão do celibato obrigatório, que foi se desenvolvendo. Não era assim uma regra inicial, assim, mas aos Era poucos, opcional. Não, No começo era opcional. Antes era. Em parte era. Em parte sempre foi um pouco essa questão do celibato ser algo necessário para o sacerdócio poder funcionar. Aliás, isso é algo que eu, pessoalmente, eu sou muito inteligente, mas a pouca inteligência que eu tenho não permite eu poder entender isso. Não consigo entender isso. Nem por motivos práticos, nem por motivos teológicos, nem por motivos psicológicos, de forma alguma. Mas tudo bem, os outros têm seus motivos. Então, a questão do celibato começou a ganhar forma cada vez mais, principalmente a partir dos anos 1100, 1200. E ficou definitivo na igreja e, como digo mais uma vez, inconversável. Esse, para mim, é um dos grandes problemas. É o entrave maior. Se nós temos no Brasil 8.000 padres casados, por que não se conversa com esses homens? Por que não se conversa com essas mulheres? Porque esses padres todos, que têm grandes capacidades intelectuais, pastorais, humanas, não podem ser aproveitados, no bom sentido da palavra, dentro da igreja, casado ou não casado. Em outras funções, né? E quais que outras funções? Eu tenho colegas que são professores universitários, são até reitores, são psicólogos, as esposas são da área da educação, muitas delas, né? Da educação, ou da enfermagem, ou da psicologia, etc. E nada se aproveita, no bom sentido da palavra, desses casais que podiam dar uma grande contribuição para com a igreja. Eu tenho uma corrente que, se não me engano, tem uma corrente que diz que a igreja decidiu barrar e exigir o celibato, né, barrar as famílias e exigir o celibato por conta de herdeiros de padres que exigiam lá um quinhão da Igreja Católica. Isso pode ter sido realmente uma das razões, eu não tenho a mínima dúvida disso. Embora não há muitos relatos muito concretos, com provas, porque não se deixou muito escrito isso, né? Exatamente. Não vai se deixar isso. Mas que a questão financeira tem feito parte, ou talvez ainda faça parte, eu não tenho a menor dúvida. Agora, o Papa o Papa Francisco, ele já chegou a sinalizar algum tipo de conversa com os padres casados? Ele mesmo tem visitado diversos em Roma, tem feito reuniões com eles. É o primeiro Papa que quer escutá-los, ouvi-los, para que possam dizer o que está na cabeça deles, o que está no coração deles, tanto eles como sua esposa e a família toda. Então, esses são gestos que dão uma esperança para que um dia... Eu não estou atrás de querer saber se o celibato vai ser abolido ou não. Eu acho o celibato uma fantástica opção para quem não for obrigado a optar. Só para eu entender. Mas tem que discutir essa questão, que essa obrigatoriedade é tão necessária e tão indiscutível, mais uma vez. Geraldo Frank é teólogo
e teve que se afastar definitivamente da igreja, não pode contribuir de forma alguma? É isso que eu queria entender. A partir do Não. momento que o senhor decide ser um padre casado, o senhor tem que se afastar de toda e qualquer atividade da igreja? No começo demorou um pouco, mas eu trabalhava aqui em Fortaleza e ultimamente estou sendo chamado, até nos lugares onde eu trabalhava antes, para palestras, por exemplo, domingo próximo vai ter uma palestra diante de uns 800 mil jovens que me pediram fazer. Ou seja, aos poucos esse gelo está sendo quebrado. E muitos colegas meus fazem parte de movimentos eclesiais e dão sua contribuição. Mas quando o senhor diz, eu vou me casar, a igreja é como se fechasse as portas? Não totalmente, porque, como eu já disse, né, os colegas também, eu e a esposa somos chamados para certas questões, atividades, como né? atividades, fazer parte de algum grupo, etc., e dar a sua contribuição. Agora, toda a parte, digamos, sacramental, e você poder celebrar, etc., isso acabou definitivamente. E isso também é algo que tem muito a ver com a visão que se tem sobre a Eucaristia, com a visão que se tem sobre os sacramentos. Porque os sacramentos podem ser limitados a serem exercidos somente a homens castos celibatários. Por quê? Não há motivo histórico, bíblico, nem teológico para sustentar essas coisas. Até porque, por exemplo, Então, os a gente evangélicos questiona. permitem que os pastores sejam casados e atuem na igreja evangélica. Então, nesse livro, Carla, a gente não tem posições. Nós temos, esse exemplar vai ficar com você, se quiser obrigada. ler. A gente faz muitas perguntas, porque quem deve dar a resposta não somos nós, porque o assunto não é só meu e da minha esposa Claudete. O assunto deve ser um assunto da sociedade, da igreja em geral. E quem quiser ter acesso ao livro, como é que faz? Nós temos um pouco de problema na divulgação, porque é um livro que, deixa para lá, não vou dizer não, mas ele está à disposição no Centro de Pastoral, que fica na rua Rodrigues Júnior, na esquina com a Costa Barros. Lá o livro está à disposição. E para quem quiser, também pode entrar em contato comigo pelo e-mail. Pode dizer, pode divulgar. Geraldo F de faca, 99, @gmail.com. É só mandar um alôzinho e pronto, eu Dá faço acesso ao questão livro, né? de entregar ou de deixar em qualquer canto. Tá certo, eu espero que a Igreja Católica possa evoluir, que o Papa Francisco possa ouvir mais vocês e que a gente tenha uma evolução nesse sentido aí. A Igreja precisa dar uma chance real ao Papa Francisco. Ele merece. E a Com Igreja certeza, também. com certeza. Tá bom? Muitíssimo obrigada por sua presença Eu que aqui, agradeço Geraldo pela Franken, aqui oportunidade. ao nosso Almanaque Cultural. Muito obrigado. E eu lhe Muito convido obrigado. agora para acompanhar, né? A gente vai sair aqui do estúdio, vai para uma cozinha e ver o que é que temos hoje no nosso De Comer aqui do Almanaque Cultural. Olá, Carla Soraya. Olá, amigos do Almanaque Cultural, tudo bem? Bom, aqui chefe Albertino, com vocês de novo aqui, prazer. Vou apresentar algo muito útil, né, para a gente ter em casa, um pão de hambúrguer, para a gente servir um hambúrguer caseiro, né, sensacional. Simples, tá? Para o pão, eu preciso de 250 gramas de farinha branca, farinha normal, dessas que você compra no supermercado, água, 60 ml, 75 do leite de soja, 15 gramas aqui, tá? De açúcar e sal, 10 de açúcar, 5 de sal, 15 gramas de azeite de oliva extra virgem, e aqui eu tenho fermento biológico seco, 5 gramas. Então vamos para a produção do nosso pão. Vamos lá. Primeiro e sempre, peneirar, tá? Então a gente sempre que vai trabalhar com farinha, a gente peneira, para evitar que venha, né, algum elemento aqui indesejado e também para aerar logo um pouco mais a nossa farinha. Em seguida, eu vou aqui adicionar o açúcar e o sal. Vou entrar com o meu fermento biológico e também vou distribuir logo ele aqui um pouco. E agora eu entro com os líquidos, a água junto com o leite e o azeite.
tá? O azeite de oliva, ele vai me dar um sabor, né, bem peculiar no pão, vai ficar bem agradável. E ele vai ajudar também na maciez, tá certo? Desse preparo nosso, dessa massa de pão, para que a gente possa ter uma massa bem delicada. Eu vou utilizar aqui na mão. Ok, aqui eu já posso trabalhar. Então, simplesmente eu vou pegando do meio para frente, vou amassando e vou girando ela, tá? Quando for trabalhar com farinha de trigo, tá certo? Na bancada, evitem fazer esse movimento de agregar muita farinha, tá certo? Porque a farinha da produção já está aqui dentro. A gente tem que trabalhar só um pouquinho, só uma nuvenzinha assim, ó, para poder não pegar, né? Ela não pegar, mas também não acrescentar muita farinha e não secar. Eu vou testar o ponto da nossa massa, vou lhe mostrar como é que a gente testa o ponto. Eu vou dar uma pressionada nela. Quando eu pressiono, ela retorna, mas não retorna totalmente, significa que está com a elasticidade que eu quero, ok? Então agora o que a gente faz? A gente bota para repousar num bol de vidro. Vou passar um filme plástico agora, vou anotar 1 hora para frente, isso aqui vai repousar 1 hora e vai fermentar, ok? Isso aqui, nossa massa fermentada 1 hora, isso tudo aqui é gás, tá? Que a levedura está produzindo, né? Aqui consumindo os açúcares e produzindo gás. Então a gente vai fazer agora o porcionamento. O que eu preciso fazer aqui é bolinhas, onde eu amasso com a parte de cima da mão, depois eu giro aqui e vamos fazer as nossas bolinhas de pão de hambúrguer. Damos uma espalhada nele aqui na forma. Ele vai crescer novamente, a gente vai deixar agora mais 1 hora e ele vai fermentar novamente. Bom, chefes, agora vamos ver o repouso. Ele fica coberto, ok? Para não ressecar. E a gente tenta aqui nossas quatro bolinhas já dobradas de tamanho novamente. Eu tenho aqui uma coisa chamada egg wash, né? É gema com água, ok? Mesma proporção, mesma medida de gema eu coloco de água. E aqui eu tenho o gergelim branco normal. E a gente vai pincelar ele. A gente coloca a gema com a água, que é para ele não ficar escuro demais, tá? E depois disso eu vou levar ele para o forno, 180 graus, 14 minutos. Nosso pão está pronto, então vamos lá. Tá aqui o pão. Vou colocar em cima de uma grade, tá? Para ele esfriar. O hambúrguer a gente vai montar para apresentar para vocês e numa próxima oportunidade a gente explica como preparar uma boa carne de hambúrguer, ok? Então vamos montar. Para montar, o que eu faço? Um pouquinho só da maionese, bem pouquinho aqui, só para firmar, bem pouco mesmo, tá? Só para segurar a folha. Um pouquinho da folha aqui. Vamos com o nosso hambúrguer. Ok? Deixar aqui um espaço para a gente colocar o nosso pão aqui. Ok? Vou com o meu tomate. Tomatinho aqui em cima. Maionese só um pouco. Para poder a gente... Um pouquinho só do ketchup, tá? Vamos dar pouquinho, só para a gente dar uma coloração. E aqui o pão. Espero que tenham gostado aqui da receita, ok? Da produção da gente, pão caseiro que você vai poder fazer também. A gente se encontra novamente. Sucesso para vocês. Abraço. E depois desta delícia do de comer, só nos resta agradecer a sua companhia, a sua participação. Eu espero também que você possa nos acompanhar nas redes sociais. Estamos agora com o Instagram, Almanac Cultural Ceará. Lá você vai encontrar fotos dos bastidores aqui da nossa gravação. E eu vou ficando por aqui, mas vou deixar vocês com a Tailândia Montenegro e os meninos para você dançar um pouquinho mais. Um grande beijo, Ceará, um beijo, Maior Brasil, um cheiro bem grande para todo mundo. E agora, mais um shot com Tailândia Montenegro. Morena forrozeira do cangote suado, tô ficando arriado por você, meu bem. E esse requebrado, teu corpinho fica mole. E nesse bole, nesse vai
você, meu bem, no xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Com você, meu bem, no xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Fez a morena levanta pó. Ele é um artista, trabalhou bem. E a morena forrozeira é de quem tiver disposto a dançar no xenhenhen. Xenhen, 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 xenhen. Vou fazer tudo pra dançar no xenhen. Xenhen, 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 xenhen. Vou fazer tudo pra dançar no xenhen. Morena forrozeira do cangote suado, tô ficando arriado por você, meu bem. E esse requebrado teu corpinho fica mole. E nesse mole, mole, nesse vai e vem, o coração da gente chega lateja. A gente só deseja passar bem com você, meu bem, no xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Com você, meu bem, no xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Fez a morena levanta pó. Ele é um artista, trabalhou bem. E a morena forrozeira é de quem tiver disposto a dançar no xenhenhen. Xenhen, 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 xenhen. Vou fazer tudo pra dançar no xenhen. Xenhen, 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 xenhen. Vou fazer tudo pra dançar no xenhen. Morena forrozeira do cangote suado, tô ficando arriado por você, meu bem. E esse requebrado teu corpinho fica mole. E nesse mole, mole, nesse vai e vem, o coração da gente chega lateja. A gente só deseja passar bem com você. Com você, meu bem, no xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Com você, meu bem, no xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Com você, meu bem, no xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Com você, meu bem, no xenhenhen.